encarnados, amigos, encarnados e desencarnados que estão aqui, nossos amigos do outro lado, né? Sempre aqui conosco, nos inspirando, nos dando propósito de vida, né? E hoje, saindo um pouquinho do nosso livro, que esse ano é o Fonte Viva, nós achamos um tema assim, interessante, que é a justiça da reencarnação. Então, primeiramente, vamos diferenciar, né, ressurreição, que entre os antigos eles falavam muito de ressurreição, mas na verdade eles estavam querendo se referir à reencarnação, né? Que a ressurreição seria o retorno do espírito no mesmo corpo, o que a gente já percebe, não só pela ciência, mas como pela lógica, que é impossível. E a reencarnação, então, que é o que nós adotamos, e outros povos também, Buda, os egípcios, a reencarnação é o retorno do espírito em outro corpo, quantas vezes for a sua trajetória. Aqui a gente já adianta, não é, que muitas pessoas perguntam quantas vezes, quantas forem necessárias, né? Porque a reencarnação, ela é um caminho para a nossa evolução. Não é castigo, não é nada, uma dureza, não é? Porque Deus só quer a nossa felicidade e para nós alcançarmos a felicidade plena, nós precisamos evoluir. E só vamos conseguir através das lições que nós vamos receber através dessas várias vidas, né? Então, essa parte é uma partezinha assim inicial, mas é bom para a gente já né, entrar no clima da reencarnação, né? Porque a gente pensou justiça da reencarnação, justamente porque as pessoas perguntam muito, né? Mas como é que Deus permite, né, uma pessoa com uma série de deficiências, com uma série de dificuldades na vida, familiares, profissionais, e outras com uma vida serena? Aparentemente, né, gente? Porque, na verdade, serenidade total não existe neste planeta, né? De expiação e provas, né? É que acontece que algumas pessoas conseguem se desempenhar de uma forma mais leve, né, do que outras. Isso tudo é aprendizado, né, do espírito, né? Então, a reencarnação é que nos explica e nos consola diante dessas diferenças que nós vemos, né? Só a gente sair na rua, olhar, já encontramos inúmeras injustiças, né? Mas se Deus é nosso Pai, misericordioso, Ele, digamos assim, sabe o que está fazendo, né? Então, assim, o exemplo mais vivo assim, que nós temos no Evangelho, que na verdade a gente está trocando uma reflexão sobre a reencarnação no Evangelho, né? O episódio do Nicodemos, né? Que é um episódio que está, para quem se interessar de olhar, no capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, Nicodemos era um senador judeu, muito culto, muito preparado, mas ele acreditava nos milagres de Jesus. Ele tinha uma grande admiração por Jesus, né? Então ele vai procurar Jesus. Mas assim, para a gente analisar bem as palavras, ele vai procurar Jesus à noite, porque aí ele podia se identificar, ele não precisava de criar polêmicas, né? Então ele vai procurar Jesus. E é muito forte o que ele fala, porque ele diz para Jesus, mestre, Rabi, né? Ele fala Rabi, que era o mestre da Torá. A gente percebe que você vem de Deus, porque ninguém consegue fazer os milagres que você faz se não estiver com Deus. Olha aqui que admiração, não é? E que entendimento ele tinha da figura e da mensagem, né, que Jesus trazia, né? Que Jesus vinha de Deus e porque ele estava ali, nessa ligação com Deus, ele conseguia fazer, né, os milagres que ele fazia.
Então, ele já externa essa sua admiração e aí ele que fica mais admirado ainda porque Jesus responde: então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é casualmente o título do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, escolhido por Kardec, naturalmente orientado pela espiritualidade. Aí ele fica, mas como pode uma pessoa, um homem adulto, até um homem velho, entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Aí Jesus continua: não te admires, não é, que eu fale de nascer de novo. Aí Jesus fala bem da separação, porque nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus então já direciona, não é, para essa dicotomia, né? Espírito e matéria, né? E aí é que vem, eu acho que a coisa mais importante desse capítulo. Ele diz assim: o Espírito, ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai. Então aí ele já diz, não é? O Espírito, ele vem, ninguém sabe de onde. E quando acabar a encarnação, ele também vai, ninguém sabe para onde, né? Então aqui até a gente pode acrescentar, não é, que terminada uma encarnação, o Espírito vai, não é, para outra dimensão e lá ele vai refletir, não é, sobre como foi a sua encarnação, não é? Os planos que ele tinha, ele conseguiu realizar totalmente, parcialmente, por que que não, por que que sim, não é? Ele vai refletir o que ele fez de errado, né? Ele fica lá um bom tempo refletindo, sendo orientado pela espiritualidade, não é? E já planejando também a sua próxima encarnação. Aqui também já é interessante, não é, que algumas pessoas perguntam: mas e se o espírito não quiser reencarnar? Né? Uma boa questão, né? Como fica o livre-arbítrio se o espírito não quiser reencarnar? Aí é o seguinte: o livre-arbítrio, ele existe, mas ele é, digamos, gradual, porque o espírito mais principiante, ele tem pouco livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai sendo construído à medida da evolução do espírito. Então, chegará um momento em que esse espírito que não quer reencarnar, digamos, ele vai ser orientado e encaminhado pela espiritualidade, pelos seus mentores, para reencarnar. Ele terá que reencarnar, né? E se ele também não tinha nem vontade de reencarnar, ele também não terá condição de escolher a sua trajetória, que aí, no caso, será escolhida pela espiritualidade, mas não como um castigo, como aquela missão, aquilo que vai ser melhor, como um medicamento, né? Aquilo que vai ser melhor para a evolução daquele espírito. Então, eu acho que aí a gente já também abordou, né, essa questão da necessidade da reencarnação, quantas, ninguém sabe, não é? E de que forma, como, isso tudo não nos é dado saber, né? É uma resposta que a gente dá muito nos cursos, né? Depende, né? Depende da evolução do espírito, né? Alguns vão evoluir mais rapidamente, né? Outros nem tanto, mas um dia todos chegam lá, né? E é interessante que nesse capítulo, né, 4, ele traz vários exemplos que estão no Evangelho e alguns na Bíblia, que nos mostram que a reencarnação é uma realidade, né? Por exemplo, aqui no diz assim, tem uma parte que está em Jó, que seriam no Velho Testamento, né? E a mesma versão, que eu acho mais interessante, considera-se na versão da Igreja Grega, que diz assim: quando o homem está morto, vive sempre, e findando-se os dias da existência terrestre, vai esperar, porque a ela voltará novamente. Então aqui está bem claro, né? E a outra passagem, que eu acho que é a mais forte, que mais evidencia, né? Jesus estava com os seus discípulos, ia passando,
e trouxeram a ele um cego para que fosse curado, que voltasse ou que começasse a enxergar. No caso, começasse porque era um cego de nascença. Então, os discípulos perguntaram assim: mas mestre, quem pecou? Os pais ou ele, para que nascesse cego? Então, olha só a frase, né, gente? Primeiro, um conceito de que os pais, às vezes, estão recebendo um filho com alguma deficiência, não como o Espiritismo não usa pecado, não é? Mas como uma prova, né? Então, seria uma prova para os pais ou para o próprio espírito reencarnante, o cego. Mas quando que ele teria errado? Se era de nascença, né? Então, aqui eu acho que é o mais eloquente, né? Quer dizer, que se ele era um cego de nascença, ele já trouxe uma prova de outra encarnação, né? Que é o que está bem também explicado lá naquele Bem-aventurados os aflitos, né? Em que nós vamos ver que tem dificuldades que nós enfrentamos porque nós, vamos dizer, provocamos, mas enfim, às vezes nós, falta de cuidado, não só físico como material, depois vem as consequências, né? Que a gente fala, não é castigo, é consequência, né? Mas às vezes, por mais que se busque, por que eu tenho essa dificuldade, por que eu tenho que enfrentar isso, por que... E às vezes não se acha. Então aí nós podemos dizer que é uma consequência de outras encarnações, né? Então assim, isso é uma rápida análise sobre a reencarnação, né? E eu acho que assim, uma frase, uma referência ao Chico Xavier que eu acho muito apropriada, né? Que quando nós desencarnamos, o que mais pega é que nós aí temos consciência do tempo perdido, né? Então, mas para a gente não ficar triste nem desanimado, né, gente? A nossa encarnação está aí. Para alguns mais tempo, para outros, quem sabe, né? Então o negócio é o seguinte: vamos aproveitar esta encarnação com os recursos que nós temos, né? Com as condições que nós temos, para a gente fazer o melhor possível. Cumprir o melhor possível aquilo que talvez nós mesmos tenhamos escolhidos. Que sejamos muito amparados nessa trajetória. Muito obrigada. Boa semana a todos.